O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Tavares Leite, advogado especializado em tributos, entre outros importantes temas. Nós iremos fazer uma série de programas focados na reforma tributária, como isso impacta o MEI, a micro e a pequena empresa, e alertas e sugestões de melhoria e aperfeiçoamento da reforma tributária que já está em vigor. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu poder aqui estar presente novamente e colaborando com vocês. Obrigado, Dr. Marcos. Dr. Marcos, a reforma tributária está em vigor? A reforma tributária já está aí, né? Nós já tivemos a lei complementar no início do ano passado, regulamentando vários itens. Agora, no início do ano, foi sancionado já uma nova lei complementar que traz novas disposições e até já alterações à reforma tributária mesmo antes de entrar em vigor. Mas ainda há alguns passos a serem dados, né? Ainda não existe a regulamentação por um decreto exatamente de todos os itens disso, o que tem gerado aí certa insegurança. Vamos traduzir isso. Existe uma legislação em vigor, mas como opera isto, está faltando essa explanação. Exato. O que a gente tem na questão legislativa, então, o primeiro passo foi a aprovação da emenda constitucional. Sim. Depois disso, nós temos uma norma infraconstitucional, que é a lei complementar. Sim. Mas, ainda assim, para que essa questão operacional seja plena, não tem um decreto regulamentador. Se espera que, no final de janeiro, tenhamos esse decreto. Mas nós temos a reforma tributária em vigor, já temos aí várias operações comerciais, industriais, com destaque do IBS, do CBS, numa alíquota de calibragem, né, de 0,9% e de 0,1%, mas muita coisa tem. Por exemplo, no que diz respeito a essa adequação fundamental, no que diz respeito à emissão de notas fiscais. Agora, existem prefeituras que ainda não soltaram o sistema como tem que ser a nota fiscal. Esse é justamente o que nós estamos colocando. Muitas prefeituras, não sei nem se há alguma, ainda não têm mecanismo, não estão com toda a adequação dos seus mecanismos para autorizar a emissão de nota fiscal para várias atividades, porque depende da nomenclatura, né, de serviços e outros enquadramentos tributários. Então, as empresas vão precisar estar acessando através da prefeitura para emitir a nota fiscal, mas os sistemas não estão adequados das próprias prefeituras. Além disso, as empresas têm que ter o seu sistema também adequado a esse novo padrão, porque novos itens, novos campos estão surgindo que deverão ser preenchidos nas notas fiscais, novos códigos de atividade também vão ser adequados. Ela tem que conversar com o sistema da Receita Federal para que possa fazer a transferência do crédito tributário, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que vai mudar também. Então, são várias questões. Ao lado disso, a gente ainda tem um outro ponto, que esse ano nós vamos começar a ter o CNPJ alfanumérico. Aqueles números de CNPJ do passado continuam para quem já tinha, mas as novas numerações vão ser no sistema alfanumérico, porque já saturou todo o sistema. E aí as empresas também têm que adequar os seus sistemas para que ele saiba fazer a leitura do CNPJ alfanumérico, senão não consegue emitir nota fiscal. Bem, então nós temos problemas operacionais vigentes. Também. Que dependem não das empresas, mas dependem do poder público propriamente dito. É isso? Muito depende do poder público. Sim. E as empresas vão ter que fazer as suas adequações também. Bom, essas adequações empresariais, esta reforma trouxe aumento de carga tributária de uma forma geral, não só a reforma tributária, mas as medidas no final do ano passado trouxeram aumento de carga tributária? Esse é um ponto importante. No que diz respeito à reforma tributária, o que se coloca, olha, nós vamos manter a mesma
tributação, mas de uma forma geral. Significa que alguns setores pagam mais, outros menos e outros iguais. O setor de serviço é o que vai ter o maior aumento de carga tributária. Essa vai ser bastante relevante. Sim. Então, tem ali esta situação. Ao lado disso, outras medidas, como foi bem colocado do ano passado, trouxeram novas alterações, não só no que diz respeito à reforma tributária, mas que estão gerando efetivo aumento de carga tributária para as empresas, muitas pessoas físicas e jurídicas. Então, a questão da tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Houve uma dispensa para uma parte disso, mas, em compensação, um aumento de carga tributária. Talvez isso possa ser uma questão de equidade, quem pode pagar mais, contribui mais, esse é o princípio, mas a experiência que a gente tem em vários países é quando você tenta tributar demais, aumentar demais a carga tributária, vai gerar evasão fiscal, ou seja, o excesso de tributação não gera aumento de arrecadação. No médio prazo, pode gerar, inclusive, queda. É a famosa curva de Laffer. A curva de Laffer demonstra isso. Né? Agora, olhando para a operação MEI, micro e pequenas empresas em todo o território nacional, o novo regime tributário ele passa a ter um prazo até abril, onde não existe multas para que as empresas possam se adequar? Em relação a essa questão abril, pelo problema de sistema ainda, que não se consegue definir, pela falta até de uma regulamentação, a emissão das notas fiscais exatamente, vale para todas as empresas. Aquelas que já conseguem, têm os elementos necessários para emitir a nota fiscal com destaque do IBS e CBS, façam isso e já começa a trabalhar com a calculadora do governo, da Receita Federal, para fazer essa avaliação. Nas empresas, em geral, não vai haver autuação por descumprimento de obrigação acessória, ou seja, com esse destaque, até abril, porque se espera que tenha regulamentação e até lá se consegue regularizar tudo e cumprir tudo. No que diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional, elas ainda terão um prazo um pouquinho maior, até o final desse ano para adequar. Em 2027, ela já tem que emitir as notas fiscais com destaque do IBS e do CBS. O que foi interessante até nessa última, falando do Simples Nacional, o que melhorou até nessa última lei complementar, sancionada agora recentemente, que corrigiu uma distorção, é que ela passa a permitir que a empresa optante do Simples Nacional possa transferir crédito tributário a outra pessoa jurídica que adquira produtos e insumos dela. Numa questão diferenciada, uma proporção, ela só vai poder transferir exatamente o valor de pagamento daquele tributo, não como se fossem as outras empresas, mas já corrige uma pequena distorção. Ainda assim, elas podem ter muitos problemas nas negociações com os seus clientes. Bom, se a gente mergulhar a fundo no tema, especialmente para os pequenos negócios, claro que nós não estamos excluindo os grandes, porque o que afeta o grande vai acabar afetando o pequeno e o pequeno vai acabar afetando o grande, né? Dentro de todo o sistema da reforma tributária. Mas a grande indagação agora é o seguinte: do jeito que está colocado na reforma tributária, é a extinção do Simples, a médio e longo prazo. O que a gente tem a impressão é que vai prejudicar bastante. O Simples, no médio e longo prazo, ele vai funcionar só para aquele que vende diretamente à pessoa física. Aquele pequeno comércio que atende pessoas físicas ou algum serviço pessoa física direto. Na relação com as pessoas jurídicas, o Simples vai ter que ter muito mais trabalho. Então vai ter que avaliar na negociação, ele deve ser pressionado pelo seu cliente, pessoa jurídica, para mexer no preço. As pessoas vão fazer simulações para saber qual é a melhor condição de contratação. Então, eles vão, e existe uma previsão disso também dentro da reforma tributária, a empresa optante do Simples, ela pode optar pela forma de apuração normal do tributo e ela fica no Simples só em relação ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro.
Ora, mas isso vai fazer com que realmente ela acaba eliminando o Simples Nacional e vai migrar, sob pena dela perder competitividade, porque provavelmente eles vão ser bastante pressionados pelos seus clientes. Porque ainda tem mais um outro ponto. Quando você fala do Simples Nacional, e que mesmo com essa pequena correção da lei agora, ela permite a distribuição ou a transferência do crédito, todas as operações passadas se perderam. Então, aquele crédito passado ele desaparece e também acaba gerando, pode gerar uma pressão do cliente para que o optante do Simples reduza os seus preços. Ou seja, aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária e redução de receita no geral. Sim, claro. A redução de receita em função disso. Isto significa que todos os contratos precisam ser refeitos. Isso é um ponto fundamental, muito importante, não só em relação ao Simples Nacional. Sim. Todas as empresas vão ter que fazer simulações, rever e adequar os seus contratos com os seus fornecedores, porque ali, hoje, como nós temos a tributação sobre o valor total e tem que haver o destaque do IBS e do CBS, então fica bem definido o que é o valor do produto, o que é o valor do imposto. Porque o crédito tributário só pode ser aproveitado, até hoje a gente tinha o crédito tributário, a nota fiscal me concede o direito de apropriar crédito. No regime novo da reforma, não. O que dá o direito de pagar, de apropriar crédito, é o efetivo pagamento do imposto. Ou seja, as empresas vão ter que fiscalizar os seus fornecedores e elas só apropriam o crédito, só tem o direito de receber aquele crédito quando o seu fornecedor recolher efetivamente o imposto. Se for uma operação parcelada, com pagamentos parcelados, e o pagamento do imposto é em cada parcela, então só vou conseguir recuperar isso também parceladamente. Se o prazo para pagamento de imposto é de 30 ou 60 dias, só depois do pagamento. Então o crédito não é imediato. Isso vai impor uma revisão de todo o sistema, de todo o fluxo de caixa e de negociação de todos os contratos. Em última análise, o que nós estamos vivenciando é uma modificação profunda do sistema anterior, que vai mexer com o capital de giro da empresa, inclusive. Com certeza. Agora, quando nós falamos da extinção do Simples, é um não aumento do teto de enquadramento. Na legislação da reforma tributária como está, é a médio e longo prazo a extinção do regime, porque a própria inflação vai acabar com o regime. E, somando a isso, possivelmente, eu queria ouvir a sua análise, isso vai se aplicar ao MEI também, isso vai se aplicar a outras empresas que vão ter impacto também em função disso. Isso já se aplica, no que diz respeito ao Simples e ao MEI, independentemente de reforma tributária, eles têm um efetivo aumento de carga tributária a cada ano. Por quê? A manutenção já há quase uma década do mesmo limite de faturamento, que ela, para poder manter o enquadramento, o teto de enquadramento, ela tem isso, ela não pode aumentar. Se ela pular um pouquinho, ela mesmo dentro do Simples Nacional, ela muda de face e já é mais tributada. Ora, na medida que eu tenho aumento do custo dos insumos, aumento do custo de aluguel, os meus custos aumentam, naturalmente eu preciso aumentar o meu preço para poder manter a minha atividade. Se eu aumento o meu preço, eu me desenquadro, eu mudo de faixa. Então, é efetivo aumento de carga tributária a cada ano que você não faz a adequação desses limites. No MEI ainda tem um outro ponto. Além de não haver a adequação ou a correção do limite de faturamento, o pagamento do DAS, que é uma contribuição fixa no caso do MEI, ela é calculada com base no salário mínimo. Então, nós temos uma inflação hoje de 4%, 4,5%, mas o aumento do valor da contribuição do MEI, ela está aumentando na ordem de 10%, porque ela é vinculada ao quanto aumenta o salário mínimo. Então, não posso faturar mais, mas eu tenho um reajuste no pagamento do meu tributo superior ao da inflação. Então, isso
também vai gerar. O que a gente coloca? Quando aumenta demais a tributação, como colocou a curva de Laffer, as pessoas acabam não recolhendo imposto e, infelizmente, esse mecanismo do Simples e do MEI, que sempre traz tanta gente, trouxe tanta gente da informalidade, nós não sabemos o que pode acontecer. Bem, o cenário é extremamente complexo para isso. A legislação está aí, ela está em vigor. Qual é o conselho que você daria para quem tem um MEI, para quem tem uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa? Os grandes têm um departamento jurídico, têm as auditorias, eles conseguem ter tudo esmiuçado, né? Já tem, então, em operação. Para os pequenos negócios, qual a sua orientação? O pequeno negócio não pode ficar esperando para fazer essas adequações às simulações. Então já começa a ver o sistema, já tem que começar a fazer as contas, justamente para ver qual é o melhor regime, como ele melhor trabalha, como ele deve fixar os seus preços e já iniciar um diálogo com os seus clientes, inclusive. Então já olhar isso. A legislação tem sido modificada rapidamente e num volume grande, então tem que estar atento. E não acha que o governo vai ficar postergando a obrigação de cumprir todas essas obrigações. Então, tem que, quanto antes, conseguir adequar o seu sistema e verificar, não só na questão legal, mas em toda a sua questão estratégica do seu negócio, ele vai ter melhor condição competitiva. Ao lado disso, a gente vai continuar vendo aí as adequações à legislação, levando propostas, esse é um trabalho que o Simples já faz desde o seu nascedouro, justamente para que haja adequações, sejam corrigidas distorções e que a reforma realmente seja boa para todos, para o trabalhador, para o contribuinte e para o Brasil como um todo. Doutor Marcos Tavares, nós queremos agradecer muito a transmissão do conhecimento acumulado. Sabemos que é uma matéria árdua, sabemos que é árido, mas é necessária a realidade nessa fase de mudança da introdução da reforma tributária. Em função disso, nossos próximos programas estaremos tratando da reforma tributária, dos efeitos e outras legislações que entraram em vigor no final do ano passado, em dezembro, que afetam também a vida das empresas e das pessoas. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!